Progress. Leilinha aí agiu rápido, deu certo, ainda bem. Então, sobre o Gente, cristianismo, desculpa, eu tô trabalhando aqui e não vi. tranquila. Então, se nós tivemos aqui o cristianismo, né? Então merece uma pergunta para a gente começar a refletir sobre os apologistas. Por que que o cristianismo teve facilidade de se projetar no meio mais simples e no meio mais abastado ele não teve condições de ser aceito? Orgulho. Orgulho. Estou sintetizando, né? Eu acho que é a contradição de interesses, né? Quando você Interesse. fala Aí tem no o orgulho no cristianismo, meio, né? quando você fala no cristianismo, você fala em abrir mão de todo o É, conforto em prol do outro, em ajudar o próximo, em humildade. E quando você fala da classe que tem mais condições, tudo vira muito em cima do interesse próprio, né? De como manter o que eu tenho e aumentar o que eu tenho. parece que tem uma relação com o presente, né? Isso, né? Não mudou muita coisa, não. Infelizmente, não. Tá muito diferente, não, né? Quando fala em tirar uma pontinha do que a gente tem, a pessoa vira porco espinho, né? Então, quando se fala mexer nos nossos interesses em prol de uma coletividade, Acho que é a vaidade aí, né? é vaidade, orgulho, né? De perder o posto. Por exemplo, quando se fala numa crise mundial, de logo a pessoa pensa, né? Não, eu vou ter que enfrentar muita dificuldade, eu vou ter que ceder o que eu tenho, perder o que eu tenho. Então, a morte também é assim, o cara vai morrer e já fica preocupado, porque ele tem poderes, ele tem patrimônio, então ele já fica preocupado. Tanto é que para morrer mais simples é mais fácil. O É questão Daniel, de entendimento. e é tão Sim. interessante isso, a gente fazendo uma reflexão mais ampla, né? A gente está falando do cristianismo, quando a gente fala do cristão, na sua essência, a gente está falando do amor, né? Que resume-se na humildade, na caridade, na entrega, né? Na entrega dos seus sentimentos ao outro, independente de quem é o outro. E na tua fala, né? Na fala da Valquíria, me veio à mente o que tá acontecendo uma coisa com a minha família, que eu fiquei sabendo quando eu entrei na live da família antes de ontem, que ontem eu estava muito querendo casamento, que eu tenho uma prima muito querida e ela está na UTI. E ela já está uma semana que está na UTI e ninguém está sabendo. E aí a minha cunhada, né, que ficou sabendo e foi procurar saber porque ficou todo mundo preocupada. Ela é uma pessoa idosa e não tem companheiro e tudo, é uma pessoa, inclusive assim, é bastarda, né? Ela tem bastante bens materiais e tudo. E aí o meu irmão, minha cunhada, foi ver, foi visitá-la e tudo, e ela pediu que ninguém falasse para a família, que ela não queria que ninguém soubesse que ela estava naquela situação fragilizada. Entendeu? Então, assim, é tão interessante isso que é o momento da gente pedir que o outro nos dê força, né? E eu fiquei assim tão chocada que o meu irmão, que gosta muito dela, que é o meu irmão mais velho e tudo, ficou assim tão preocupado, querendo ligar. Eu falei, não faz isso não. Ela não quer. Vamos só vibrar, vamos fazer orações para ela diariamente. Ela não queria que a gente soubesse da fragilidade dela. E aí vem a questão do orgulho, né? Não querer se colocar na sua fragilidade, da essência da sua fragilidade. Porque nós somos frágeis, gente. Muito, 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 muito frágeis. Entendeu? Isso Então, aí, e a assim, gente assiste isso em todos os meios, né? Isso é uma projeção do que acontece quase sempre com todos nós, né? Porque, de certa forma, você não quer apresentar fragilidade em determinadas áreas. Então, o orgulho nosso, é o que a Leila falou sobre o orgulho. E a casa espírita também é assim, não, vou tomar passe. Não, porque
vamos descobrir, achar que eu estou doente. O passe, ele é Tipo assim, se eu estou uma... doente, eu tenho pecado, eu não quero que ninguém saiba. É, Sei lá, uma coisa mais ou menos assim. Meio o doida, né? Chico, o Chico saía de Uberaba e ia lá no Langerton tomar passe. Tá interessante o Chico, né? Como uma Que pessoa que a coisa. gente respeita. Onde ele ia? Lá no Langerton, lá em Peirópolis. Ah, lá pertinho. É, pertinho. Para ninguém É ver que ele cidade, estava tomando passe, será que é isso? município, né, de Uberaba. Não, lógico que não. Uai, eu não estou entendendo isso. Uai, não, Chico, não dá para não dá para pensar uma coisa dessa, não. Ué. Então, por que Certo, que ele ele não tomava com aproveitava os e ia lá próprios visitar as companheiros dele? pessoas, né? E por que que É, ele Certo, não ele ia mas lá tomava com os ele, visitar próprios... as pessoas, dar ele uma Com os atenção para sabia o que próprios centro companheiros precisava do histórico. dele, gente. equilíbrio. Ele precisava do equilíbrio também. É, Carnot está na onda de vibrações, né? Não, mas a Francisca, Então vamos. A por que questão é o que ele ia seguinte, lá em por que que Peirópolis ele para ia tomar o lá e não passe? tomava com os próprios companheiros dele? Exatamente, Inês. É isso que minha questão é essa. Entender. Então, Você vamos entendeu? Não, começar Daniel. aqui, né? Oi? quem está Daniel, você falando? entendeu a pergunta? Não, alguém fez pergunta aí? Eu não vi, não. Faz aí, Não Francisca. vi, não. Nós arrumamos Eu uma acho que salada. congelou. Eu acho que congelou a hora que você. Eu acho que o Daniel não quer responder. Não, eu Meu não Deus, ouvi, não. eu tô Não, eu não ouvi, aguardando. não. Sério. E a minha É que eu pergunta é não o ouvi. seguinte: por que que ele teria que ir em Peirópolis em vez de tomar o passo com os próprios companheiros dele? A minha pergunta foi essa. Aí Entendeu? segue a raciocínio da Leila também, né? Que é ele, como tinha amizades e tudo, já aproveitava para fazer a amizade estendida, né, dele e valorizar o trabalho. Inclusive aquela história que eu falo que o Chico ia lá e via lá um caminho e falava assim, aqui é uma das entradas de nosso lar. É claro que ele sabendo disso, ele buscava esse conforto no trabalho do Langerton, porque o Langerton era um indivíduo que tinha toda a condição de sintonia com o trabalho dele, né? Então, provavelmente para ter essa participação mais ampla, não só para tomar passe, não. Eu falo assim que ele saía porque ele podia só tomar o passe ali. E enquanto ele estava lá, ele estava trabalhando, né? Estava lá dentro, psicografando, estava palestrando. E o pessoal só tomando passe. Então, ele não tinha essa oportunidade, talvez no local dele lá, para tomar. E como ele tinha que ir a algum lugar, ele ia sempre no Langer, Ficar mais perto, participar do então, trabalho. ficar mais perto da porta. Então, a Ele gente pode fazer, conhecendo tudo, né? Flávia, É uma a questão gente de pode fazer uma sintonia, então, excursão para entendi. lá, né? É, A gente pode fazer uma excursão para lá. Lá Uai, é um vamos, lugar, então, eu lá é concordo. um lugar maravilhoso e aí eu nunca pensei, eu já fui lá quando eu morava em Uberaba, eu nunca pensei que eu estava tão perto assim do nosso lar. pois é. Tá a Pegar, entrada, já viu? pegar a ficha, né, da fila. Pois Eu é. quero também, gente. Então vamos lá, apologistas, né? Os apologistas. Hoje, dando assim, fiz uma pergunta sobre a questão do cristianismo, porque propagou melhor entre os mais simples, né? Não foi à toa, porque a gente sabe que a doutrina poderia ter sido projetada imediatamente, né? Se todos tivessem aderido, não precisaria ter mortes, como aconteceu, os mártires serem sacrificados, né? Então não precisava. E aqui inicia uma grande perseguição aos cristãos, né? Porque quem se declarava cristão era perseguido. Então, era realmente cortado mão, cortado dedo, cavalete, cruz,
tinha cemitérios jogados cristãos, assim, em montes, né? Locais de putrefações. Então, foi terrível, né? Mas aí a gente vê que teve um sentido. Já logo no primeiro parágrafo, a gente vê que isso foi. Já sabiam que isso ia acontecer, né? Porque as pessoas que estavam envolvidas, provavelmente os mais simples, eles já se encontravam em condições de enfrentamento, né? De não avermelhar, né? Não amarelar, né? Aliás, amarelar é amarelo. Não amarelar. E eles continuaram ali a dizer que realmente eram cristãos. Então vamos ver os apologistas, quem vai ler para nós, aí lê o primeiro parágrafo aí para vocês verem que tem realmente era uma propaganda, né, de certa forma, para o cristianismo. Vamos lá, quem pode? Vai, Leila. Tô um pouco rouca, eu vou tentar. Ah, Os tá. apologistas, tá vendo? Tá muito. Pede alguém para fazer, tá ruim minha garganta, por Então favor. tá. Então, vai aí, Valquíria. Tá, vamos lá. Os apologistas. A doutrina cristã, todavia, encontrara nas perseguições os seus melhores recursos de propaganda e de expansão. Seus princípios generosos encontravam guarida em todos os corações, seduzindo a consciência de todos os estudiosos de alma livre e sincera. Observava-se-lhe a influência no segundo século, em quase todos os departamentos da atividade intelectual, com largos reflexos na legislação e nos costumes. Tertuliano apresentava a sua apologia do cristianismo, provocando admiração e respeito gerais. Clemente de Alexandria e Orígenes surgem com a sua palavra autorizada, defendendo a filosofia cristã. E com eles levantava-se um verdadeiro exército de vozes que advogam a causa da verdade e da justiça, da redenção e do amor. Isso. Quando alguma coisa é destruída, ela é mais expandida, né? Quando é perseguida, quando queimaram os livros espíritas, eles se propagaram muito mais do que normalmente, porque era um meio de propagar. A gente sabe que os cristãos testemunharam, eram os testemunhos da fé. Então, quanto eles estavam resistindo àquilo que acreditavam, aquilo que se tornava mais forte. A gente vê que isso em manifestações, uma ideia ela permanece quando ela dá continuidade, quando mesmo no risco de morte, né, a pessoa considera que está fazendo uma defesa, ela está acreditando naquele pensamento. É natural que vá surgir entre esses, principalmente os que estão anunciando essa verdade, crendo na verdade, vai surgir aqueles que mais falam em torno dela, aqueles que fazem representar. Isso no meio de manifestações a gente vê grandes apologistas, o indivíduo fazer apologia até para o erro, né? Tem gente que faz apologia até para o uso dos alucinógenos, né? As drogas. Então, defendem. Então, é aqueles que defendem uma determinada coisa. Então, aqui a gente tinha aqueles que defendiam o Cristo, né? O cristianismo. Então, pagavam caro por isso. Pagavam caro por isso. Mas tinha efeito positivo, né? Quando o indivíduo levanta e fala com propriedade, tem moral para falar, aquilo se projeta.
Por isso que é importante você estar sempre vigilante naquilo que você vai falar, porque aquilo que você vai falar tem repercussão no seu meio ou no meio mais geral, para pessoas que você conversa, então tudo que você faz. E é fácil de você também falar bobagem, né? Defender uma grande bobagem e realmente aquilo não proliferar. Mas o fato aqui é que a doutrina cristã, ela encontrava, todavia, encontrara nas perseguições os seus melhores recursos de propaganda de expansão. Então, essas perseguições, elas firmaram, né, o conceito cristão. Essas perseguições se projetaram mais os seus valores. Nossa, mas tinha que sofrer para isso acontecer? Não dava um jeitinho de fugir desse sofrimento e resolver de outra forma? Ou tinha que ser dessa forma? Vocês acham que poderia ter sido mais pacífico, sem morte, num momento desse? Esperar mais um pouquinho, aí ninguém era morto. Por exemplo, estamos assistindo aí a Venezuela passando por esse momento difícil, né, do país. A gente vê que tem lá os interesses, né, das pessoas, isso está muito claro. E, e a gente vê que ali tem multidões querendo mudança do país. Hoje a gente encontra aí muitos venezuelanos no país, fugindo da própria nação. Mas será que isso aí não poderia ter conversado, sentado à mesa, para se dar aí uma resolução? Ou tem que ser dessa forma? Eu acho, ô Daniel, que na época do cristianismo não tinha como ser diferente. Aquelas pessoas, elas não iam. Podia até ser, eu entendo assim, né, pelo que a gente vê da história, pode ser que eu esteja enganada, mas teria que esperar muito tempo, né? Então, assim, tanto que quando Cristo veio, ele veio no momento exato, precisava ter vindo. E as pessoas, é interessante essa questão dos cristãos, do sacrifício dos cristãos, né? Que eles iam, né, com aquela fé realmente de que da convicção, eles não diziam não, que eles podiam negar, né, para salvar a sua pele, que eu não acredito também que salvaria, porque eles já estavam, né, entrosados naquele pensamento, e já tinha angariado a antipatia, né, dos judeus e dos poderosos da época. Mas eu acho que acho que não tinha como ser diferente. Eu acho que se não for na nossa condição, né? Isso é a reflexão que eu faço, eu posso estar completamente errada, peço desculpa por isso, mas mesmo na nossa condição evolutiva, a gente ainda precisa do escândalo, né? E aí me veio muito aquela frase do Cristo, né? Que o escândalo é necessário, mas ai daquele que, que for o provocador do escândalo, mas ai daquele que estiver no caminho do escândalo. E eu entendo que a gente, porque foi exatamente por causa das negativas, né? E por causa da incredulidade do homem, que Jesus teve que se manifestar de uma forma que hoje eles dizem que é milagre, que a gente sabe que não é. Que o milagre do jeito que as igrejas falam não existe. Existe era um ser que tinha uma evolução espiritual e energética acima da nossa compreensão. Então, eu entendo que precisava desses espetáculos, inclusive infelizmente, da morte, e que a gente estava lá, né? Mas eu imagino que a gente estava do outro lado lá, né? Vibrando lá, achando espetáculo. Desculpa, gente, mas eu que estou me colocando assim, né? Achando que era espetáculo, né? Ver as pessoas sendo sacrificadas e tudo, né? A gente estava naquela sintonia. E se Jesus não tivesse saído da cruz, né? Como a história fala, né? Se ele não tivesse se mostrado e o pessoal achava que era ele mesmo, o corpo físico dele que estava ali, a gente não, tá, não tínhamos condição de entender. Que a gente ainda não tem, né, Daniel? Vamos falar sério. A gente sabe de tudo, né, do amor infinito, da evolução, mas a gente ainda tem muita limitação.
Não aperta muita gente, não, que a gente joga, né? Chuta o mouse. Se dá uma apertadinha, a gente esquece um pouquinho ai, meu Deus, eu estou fazendo bobagem. É, Então, eu acho que era necessário, sim. quem mais aí quer falar? A gente vê que o homem ele pode expressar, ele tem direito de expressão. Toda pessoa tem direito de expressão, só que tem que expressar na hora certa, é aquele que tem que falar na hora certa. Então, se nós tivermos no meio alguém que esteja atrapalhando todo o sistema, e você sabe disso, você não pode ser conivente também. Você tem que, é sua obrigação, chegar e desvendar isso. Porque se você percebeu e viu que tem o erro absoluto, você pode chegar e desvendar aquilo. Na época do cristianismo, início do movimento cristianismo, a gente vê que as pessoas assumiam sim o risco, né? Assumiam o risco e era necessário, mas essas pessoas eram realmente mais bem preparadas, né? Não é à toa que eles estavam sendo os trabalhadores da primeira hora. Mas as coisas foram, a gente vai ver aí na sequência também, que vai falar sobre o jejum e a oração. A gente vai ver que não foi muito bem compreendido, né? Essa questão do afastamento também, né? Que as pessoas queriam afastar, às vezes, dos problemas para ter elevação, deixando o enfrentamento. A gente vê que aqui eles enfrentaram dando a própria vida, dando o seu próprio esforço, a própria renúncia, né? Das próprias vidas. E isso foi necessário fazer, e se tornou uma grande propagação e expansão do cristianismo, à custa das mortes, à custa do sacrifício de todos eles. Talvez se não tivesse feito assim, o cristianismo não seria o mesmo, teria se repercutido. Em Mesmo assim, Daniel, teve muitas faltas. Sim, eu não sei se seria, se o termo aí necessário, que é o adequado, que você vê, o João evangelista não foi sacrificado. Ou seja, isso aqui é o sim, espírito, sim. era É, um espírito mais, eu diria assim, pela, mais protegido. evoluído. Não é protegido, é mais evoluído daquela turma, né? Porque, sem dúvida, o João Evangelista, ele era o da turma ali, o que tinha uma evolução assim, moral maior. Realmente ele era o que Jesus amava, ou seja, Jesus tinha uma quedinha por ele. Mas eu acho que o que acontece é que quando a gente acredita realmente numa causa, acaba não sendo necessário, porque acaba sendo uma consequência. Porque, veja bem, hoje, se você é um cara que acredita que vale a pena realmente você brigar até o fim pela. Vamos imaginar que surge Defesa. uma situação onde você precisa mostrar com a sua vida que a doutrina espírita é uma doutrina que realmente vale a pena você se sacrificar por ela. Ou seja, tá certo que nós ainda não temos essa condição, essa elevação, mas para qualquer um que realmente, para um Chico, por exemplo, um Chico Xavier, se houvesse a necessidade dele se entregar, não tem a menor dúvida que ele iria dar maior tranquilidade. Então, eu acho que é uma questão assim se você realmente acredita, opa, vale a pena eu dar o meu exemplo. Assim como o Cristo falou, ó, porque ele conviveu 3 anos com os apóstolos. E no final lá, os caras estavam preocupados ainda, era com coisas materiais. Era um querendo ficar à direita, outro ficar à esquerda, ou seja, ele conviveu 3 anos com eles ali naquela convivência constante mesmo, dando exemplo, e os caras realmente ficavam muito mais preocupados com
as posições materialistas ainda. Então, você vê, entre eles, que eram os 12 escolhidos, e eles ainda tinham essa preferência pelo material. Mas, mesmo assim, eles, mesmo com essa, digamos assim, essa infantilidade deles ainda, eles se acharam dignos de entregar suas vidas eh, em função aí da divulgação, do crescimento das verdades que o Cristo pregou. Então, eu acho que hoje, por exemplo, a gente tem está com essas dificuldades todas aí no mundo todo, não é só na Venezuela, não é só no Brasil, mas a partir do momento que surge alguém que realmente acha que vale a pena brigar, dar a sua vida por aquela causa, ou seja, é uma coisa natural. Então, quando você lê o livro Brasil, Coração do Mundo, você vê o quanto a espiritualidade teve que se virar para conseguir que não ocorresse a divisão do coração, que é o território brasileiro. Ou seja, eles tinham que se virar com os recursos disponíveis, ou seja, porque não vem ninguém de fora para fazer o que eu tenho que fazer, ou seja, é o Amaro que tem que fazer. Uhum. Então, se eu tenho que fazer alguma coisa, de repente, e eu piso na bola, o que muitas vezes a espiritualidade pode até fazer? Se essa pisada na bola compromete o projeto como um todo, opa, vamos afastar, vamos tirar o Amaro dessa briga e botar alguém que realmente, mas que seja da turma que tem a responsabilidade de executar aquele projeto. Então, mas Deus deixa cada um dar as suas cabeçadas e na esperança de que, dando essas cabeças, opa, mas pelo menos alguma coisa vai salvar. Então, porque, ou seja, não tem É, almoço. Quem tem que com fazer é só no relação a isso, então. com relação a Amaro, isso que você está falando, todos nós encarnamos aqui no risco, né? Então, por exemplo, você tem uma situação presente. Então, quando um espírito mais elevado ele vem e encarna como João, ele encarnou sabendo de todas as possibilidades que poderiam acontecer, né? Como Jesus também, ele sabia e como foi, do jeito que ele ia falar, é capaz que ele ia ser realmente crucificado, como foi crucificado. Não é que ele programou, eu vou ser crucificado. Não, eu vou estar no meio de víboras. Então, no meio de víboras, vou poder levar uma picada. Então, o caso também de proclamar um trabalho desse, como João fez, né, de valorização do Evangelho, ele pode ter atraído também uma condição muito magnética em torno dele, em torno das pessoas que conviviam, até soldados, por que não? Né? O que ele falava, a admiração daqueles que eram representantes do Império. Então, admirava a profundidade, né, das falas do Evangelho. Então, não é porque estava sendo soldado que não tinha como ele absorver aquilo que estava falando. Então, eu acho que é aquele velho ditado, né? Finge de morto, né? Passa aí, parece que eu não vi isso aí. O soldado podia passar por isso. E ele ia passando, né? Sem sorte, os outros sem a mesma sorte dele, sem a mesma proteção deles, foram sacrificados. Então, eu acho que isso aí é natural, como você colocou, o indivíduo a se projetar, falar e tal, e ser morto ou não, é muito natural as consequências, porque ele está defendendo um pensamento, né, entre víboros, entre cobras, que poderiam ser realmente picadas. Você chega num ninho de cobra e fala uma verdade que elas não gostam, significa que você vai levar um bote. Então é mais ou menos isso, né? Mais consideração, Amaro? Dircélia, você está aí presente hoje, Dircélia.
Bem-vinda. Não é ela? É ela. Só que ela não está com a carinha, como tem muitos aí que não estão com a carinha. Seus princípios generosos encontravam guarida em Daniel, todos os corações. Oi. esse negócio que você falou do João aí faz sentido, né? É, assim, não sei quem escreveu a história lá da série lá, esqueci o nome, como que é, Flávio? Não lembro Deixa eu, agora. The Chosen. deixa eu... The Chosen. Então, lá você vê que os soldados, eles protegiam o João mesmo, quando ele estava na prisão. Só que eles não viam nele um perigo, achavam que ele era louco, um louco inofensivo. Assim, né, passa isso Essa é para a a ideia. gente. Essa e assim, não sei se a coragem dele de falar, ele não tinha medo de falar, ele falava tudo que tinha para falar, podia ser para quem fosse, né? O Hein, grande, o Leila? pequeno. Oi. Só que esse João que você está falando é o Eu João acho que Batista. são Joãos Ele foi, de- diferentes. ele foi decapitado, Não. João Batista. É, É o outro Então, que é isso que eu ia falar, que ele morreu. o Você que, tinha falado que não ele foi morreu. decapitado. Você está falando do não, João primo de Jesus. Ele que Ah, morreu foi o último a morrer, evangelista. é o João Evangelista. tá. Ainda bem Ele, que foi inclusive, esclarecido. Eu já estava é, fazendo confusão. porque Não, ele, mas inclusive, ele era essa, os guardas que isso aí. tomavam conta dele lá na ilha de. Como é que é o nome da ilha que ele ficou? Lá na Grécia, que ele ficou. Ele ficou. É, Eu sei que Será? os guardas que ficaram lá Ilha eram de muito amigos Patos. deles. é, É. pá. Então eles eram muito Mas não é de amigos dele. Patos mesmo. Não, obrigada, Bom, Amar. Realmente, eu fiz confusão aqui com os seus Joões. Com os princípios. Joões. Não, mas serve também de exemplo, Leila. Não deixa de ser exemplo também. Então, seus princípios generosos, ou seja, da doutrina, encontravam guarida em todos os corações, seduzindo a consciência de todos os estudiosos de alma livre e sincera. Então, atingia, né, todos esses corações. Os conceitos cristãos, como a doutrina espírita hoje né, ele atinge de imediato as pessoas que estão, de certa forma, abertas. São os corações mais abertos, sinceros, de alma livre, né, como Os humildes, né? era na época. Nós estamos vendo uma repetição, Os né? humildes. Que é o espiritismo sendo projetado na vida das pessoas. Então, quando você fala em espiritismo, se abre para alguns, mas não se abre para outros. A mensagem ela não bate para alguns que ficam resistentes, mas por não conhecerem, não estarem preparados, porque quando você aceita a doutrina espírita é porque você tem um certo preparo. Porque quando você não tem preparo, é difícil você realmente engolir, né, um conhecimento desse. É muito difícil, porque a gente vê isso muito no jovem, né, que faz apologia a, a certos comportamentos, a droga, por exemplo, né, como citei no início, que defende que Deus não existe. Então, isso a gente vê que esses indivíduos está faltando algum lado para eles encarar isso com mais seriedade. Por É isso que por eles isso que tem resistem. tantas religiões, né, Daniel? Por Dentro isso da que se sintonia da divide muito. compreensão de cada um. Exato. Pelo menos é uma forma, um caminho de procurar Deus, mesmo que seja no fanatismo. Não, Mas eu acho que tudo tem a ver com o que a Leila falou no início, né? A questão do orgulho, né? Então é o extremismo. Eu sou dono da verdade. Então, o jovem tem muito isso. O adolescente, o jovem, se acha dono da verdade, sabe de tudo, não quer, não é nem conselho, não quer ideias diferentes daquilo que ele pensa. E a É, gente traz isso, porque assim, é uma imaturidade de alma. Aí por isso que aqui fala que os puros de alma
eles conseguiam entender com mais pacificidade os ensinamentos cristãos, né? Os humildes. Eu estou com isso muito forte, assim, porque eu estava estudando sobre as bem-aventuranças, e é isso. O primeiro passo é a humildade, que é contra o orgulho e o egoísmo, né? Assim, que é o nosso mal. Então, até hoje, a gente vê que qualquer extremismo, qualquer fanatismo é em cima de orgulho, porque ninguém quer admitir que não é o dono da verdade absoluta. Sendo que a verdade absoluta, a gente está muito longe de a gente alcançar e pregar, né? Assim, então, é o nosso ponto crucial para trabalhar, é isso. Como reconhecer, né, que eu não sou dono da verdade, que eu não sei tudo. Como ouvir o É outro, interessante. respeitar o outro. Então, assim, Ouvir o a outro. vida assim, sabe, chegar nesse meio termo e sentar e discutir, igual você falou, Daniel. Às vezes não, às vezes tem que ser pela força. É como assim, não vai pelo amor, não vai pela conversa, não vai pela racionalidade, vai pela força. Então, É De interessante, Bárbara, certa você falar forma, isso. Que você me falou dos adolescentes e dos jovens, né? E aí me veio a ideia dos trabalhadores da última hora, né? E aí, na verdade, a gente está vivendo uma efervescência disso, né? Agora, porque não precisa ter pouca idade de nascimento. A gente né? vê pessoas que têm essa reflexão e que têm essa teimosia, são pessoas adultas, né? São pessoas que já teve experiência nessa reencarnação. E aí a gente está vendo que nós estamos cheios dos jovens, é exatamente que eu entendo que é esse momento de fazer a separação, né? Nós estamos nesse momento da separação do joio do trigo, né? E que não é por castigo, né? Até pela misericórdia divina. A gente tem que estar no lugar onde a nossa sintonia faz bem, né? Onde a gente está. E, e porque quando você falou do jovem, por que que eu lembrei? É porque a gente que trabalha com crianças, com jovens, né? E de repente a gente vê alguns jovens que têm uma maturidade, que têm uma reflexão que a gente não vê em alguns adultos. Eu tenho algumas experiências, muito pouquinho, né? De pessoas que eu conheço que são pré-adolescentes e que têm uma maturidade assim que eu falo assim, não, será que está fingindo? Não. Aí você vai acompanhando e realmente é porque está vindo preparado, né? Então, assim, é muito interessante essa questão da gente não generalizar a questão da idade. Desse momento, apesar das influências, né? Essa influência pesada que a gente tem aqui, mas como que ele já vem com... Ou e tem outros que já faz a escolha mesmo e está no sofrimento que está aprendendo, né? É Mas eu fiz interessante, um eu reflito paralelo, muito mas isso. pensando não na idade cronológica, mas nessa questão espiritual mesmo, sabe? Os puros, os mansos de coração, são aqueles que já atingiram uma maturidade de não se acharem donos da verdade. Nós ainda, de alguma forma, né, justamente por estarmos nesse momento de transição, os trabalhadores de última hora, estamos aqui para resgatar algumas, né, aprender de última hora, nesse sentido de espírito mesmo, sabe? Não só de idade, porque realmente tem muito jovem aí muito mais evoluído. A gente vê isso, né? Eles vêm com preparo já. Mas essa questão hum, é questão mais espiritual mesmo, sabe? De querer ir na força ainda, de não ter vencido ainda a humildade, de não ouvir o outro, de não enxergar o outro, se agora no achar dono da sistema verdade. divino, E isso a gente no, vê no mais sis- ainda nas pessoas mais velhas mesmo, né? Assim, os jovens a gente entende, porque os mais velhos aí que se agarram às velhas crenças, às velhas ideias e não conseguem pensar diferente. E isso que angustia. Quando é jovem ainda dá para tolerar. no sistema divino, no sistema divino da reencarnação, do controle da nossa encarnação, da nossa vinda, uma após outra, o sistema de Deus é exato, ou seja, que poderia ter uma leitura de radical, né? Seria dentro das exatas,
ou seja, matematicamente, nós encarnamos dentro de uma lei rígida. Deus é rígido na sua história, na sua reencarnação, porque nós, às vezes, temos que ter posturas, né? Mais fortes, mais rígidas, mais definidoras. E não seria um exemplo a seguir? Seria Deus rígido numa encarnação, nas nossas reencarnações, na nossa evolução? Deus é rígido para seguirmos um caminho necessário. Enquanto você não tiver melhor, você não passa para frente. Isso é rigidez? Eu Justiça. acho que se Deus fosse rígido, Daniel, não tinha nenhum de nós estava aqui encarnado. Eu também sou dessa opinião, viu? Porque acho que, acho não, eu tenho certeza que acima de tudo, Deus é muito mais misericórdia do que justiça. Ele, a partir do momento que ele deixou que o próprio Cristo deixou, quem disse foi o Paulo, né, o Pedro, aliás, né, que o amor cobre a multidão de pecados, não tem como você ser rígido numa situação dessa. Ou seja, negão, faz as bobagens que você quiser, mas ame, tá tudo resolvido. Ou seja, é lógico, quanto mais bobagem você fizer, mais prazer você vai sentir em amar para recuperar essas bobagens que você fez. Mas não tem como ser rígido a partir do momento que você tem que o amor cobra a multidão de pecados. Então, se ele Eu acho não que é o fosse muito esforço e o mais trabalho no bem. Eu misericórdia, acho que o Amaro está querendo dizer isso, é o esforço e o trabalho no bem. Porque se o Deus, amor. se a gente esforça, Deus dá ferramentas, instrumentos. E a gente, olhando que isso aqui é transformação, o esforço na transformação íntima. E aí, daí resulta que você tem que mudar. E na mudança você vai ver que é através do amor, não tem outro caminho. Só O basta. fato, o fato de você responder por consequências aquilo que você tenha feito, você, de certa forma, encarna em situações difíceis. Isso seria uma cobrança divina? Seria, eu estou mexendo o doce para ver se ele chega no ponto, né? Porque quando você faz doce de goiaba, você vai mexendo até chegar ao ponto que você quer, né? Então, quando você vê um indivíduo encarnar novamente, ele está respondendo por atitudes, né? Por atitudes e às vezes responde com sofrimento. Esse sofrimento vai ajudar ele a melhorar. Não seria um remédio amargo na lei divina? Não seria uma rigidez? Não seria uma cobrança justa divina? Isso na lei de justiça divina, da lei de Deus, da justiça divina, não seria um amaro, Rihanna, mexer amarelando, né? Não seria uma cobrança? Mas Não é vem você escrito mesmo. a lei da justiça sozinho, né? A lei da justiça, de justiça e amor. Eles não Não, mas separam isso Deus, aí. O problema, Daniel, é que você mesmo que vai se cobrar, porque Deus é muito claro. Quando você encarna, é como se você recebesse uma gleba de terra. Negão, está nas suas mãos fazer o que você quiser dessa gleba. Se você fizer, se você plantar sementes boas, adubar, cuidar direitinho, no negão, tempo, querendo ou não, você vai ter que colher os benefícios dessa semente que você plantou. Agora, se eu planto sementes ruins, num terreno ruim, eu não preparo a terra, ou seja,
Então, eu vou ter que colher. Então, é simples assim. Ou seja, Deus, ele não te impõe nada. Falou, ó, tá nas suas mãos fazer o que você quiser da sua vida. Agora, se você faz coisas que contrariam as leis naturais, negão, cabe a você reparar aquilo que você. Se eu destruo a natureza, não tem ninguém que vai reconstruir essa natureza para mim. É eu mesmo que tenho que pegar na enxada e cuidar. Então, não tem, Deus não está te policiando, falando, não, se você matou alguém, você vai ser morto. Não. Você fez aquilo que você achou que deveria ter feito. Está contra as leis imutáveis, as leis naturais imutáveis? Tá. Então, Amaro, você vai ter uma oportunidade para reparar esse. E uma dessas oportunidades é através do amor. Se você amar, muitas vezes você nem vai precisar de ser submetido a uma pena semelhante àquilo que você impôs no seu irmão. Então, por quê? Porque através do amor você pode simplesmente falar, opa. Então, Deus tá controlando os nossos atos. através das leis naturais que Aham. estão na nossa consciência, a gente se controla. Deus não precisa de ficar Então, com um caderninho. Ou seja, porque a essa, lei está na minha então aí, consciência. ó, é isso mesmo. Se está na Porque minha é onde eu consciência, queria negão. chegar no doce final, né? O doce final é exatamente isso, que Deus, a partir do momento que te coloca na experiência, é você que toma conta da sua própria liberdade. É o livre-arbítrio. Então, você que responde. Então, Deus está sendo sempre misericordioso, como você falou, Amado. Deus tem mais misericórdia te dando oportunidades no sistema divino, né? Concedendo a você uma chance nova, muda, inclusive, faz você esquecer, é uma misericórdia, né? Só o fato de você esquecer o que você fez já é uma misericórdia divina. Deus me livre de ficar lembrando do passado. Te coloca junto com o seu Passado, assassino, né? Para que você passe a amá-lo em vez de odiar. é, Sem então, falar que também manda, nos põe junto de amigos, né? Nos deixa sobre, de alguma forma, sobre influência de amigos e orientadores espirituais. E a gente tem Com isso certeza, também. senão você não dava conta, né, filho, de aguentar os assassinos que estão na sua cola aqui. Espirituais e encarnados, né? Daniel, uma coisa. tranquilo, ok. Hein, Daniel, eu acho que eu lembro direitinho das primeiras aulas que a gente teve no estudo da Gênese. Eu lembro direitinho quando você fez lá um desenho lá onde a gente sai de Deus e Hum, volta para Deus. Ou seja, uhum. quando a gente sai de Deus, a gente já tem tudo que a gente precisa. Ou seja, o germe, as leis, ou seja, quando Deus me criou como espírito individualizado, legal, ele já colocou dentro de mim tudo que eu preciso para voltar para ele. Então, nessa trajetória, o que eu tenho que fazer? É tirando os excessos, ou seja, tudo aquilo que eu colocar que não é proveniente de Deus, cabe a mim tirar esses excessos. Então, é como se eu fosse uma pedra bruta e o meu voltar para Deus seria eu construir dessa pedra bruta digamos, uma estátua. Ou seja, eu Uhum. tenho que tirar os excessos para que essa estátua volte para Deus da forma como perfeita. E esse é o sentido da evolução, né, Amado? Esse é o Não, ué. sentido de você realmente tomar consciência de si, tomar consciência do universo, É do existir. fazer a luz, porque quando Deus me criou, a luz já está dentro de mim. Então, o que eu tenho que fazer? Que brilhe a vossa luz, ou seja, amado, É, tira as lapide. cascas, tira as cascas, por quê? A luz que está dentro de você vai brilhar. E aí, quando É ela isso. brilhar, você já está Solta a próximo. ganga, É, solta ué. a ganga
e brilhe a vossa Trabalhar luz. o diamante, né? Trabalhar o diamante. É, o E se diamante, for, né? por isso é que é no momento certo, né? Porque se for muito, a gente fica ofuscado e cega, né? Então a gente não aproveita a luz. Por isso é que é tudo dentro do equilíbrio. É. Deus é um cabra porreta, ele sabe o que faz, negão, não Cabra, tem. A se ele educação é ouvisse tudo, hein? natural. Deus, Se ele ouvisse Deus, Velho. tudo, hein? Ele Deus tem uma. escuta, olha, porque ele é nordestino também, então ele é o cabra porreta, pô. Lá no meu Nordeste, diria, aliás, diz assim: Deus é um cabra porreta. Cada um tem o É, seu tempo, né? Aí eu fico pensando, né, igual tem tantos moradores de rua, né? Que às vezes está até na porta do centro e o pessoal às vezes até peleja, né? Para levá-los e tudo, mas gente, não querem, né? Mas não adianta. A gente fica assim, nossa, como que não quer, né? Mas cada um tem o seu tempo. Poxa vida, não tem jeito, não tem jeito. Infelizmente. Talvez tenha pedido para ter aquela vida também, né, Inês? Eu me lembro lá em Tiutaba, nós nos reunimos no centro e o pessoal do centro que eu frequentava, eu nem estava nessa ação, não. E juntou para tirar uma senhora que ficava debaixo de numa empresa lá da Carnegie. E aí ela ficava ali com tantos cachorros, uns 20 cachorros. Fizeram uma casa para ela, você vê que casa. Mobiliou, levou a mulher para lá, arrumou um lugar, canil para os cachorros, colocou ela lá. Por lá uma semana depois, a mulher estava no mesmo lugar de antes. Casa abandonada, aquilo ali para ela não tinha nenhum valor, né? A partir disso aí que eu fui mudando o meu conceito de ajudar, né? Você vai querer atravessar a velhinha, fazer a boa ação, e atravessa a velhinha que não ia atravessar. Ela não ia atravessar a rua. Aí ela não queria, os meninos cataram ela e levaram nos braços e atravessou. Então, é muito complexo, né? É muito. Andarilhos, quando eu é, viajo, que eu vejo os andarilhos, oi, aquilo me toca de uma forma tão assim, particular. Aí eu lembro, sabe, que eles escolheram aquilo ali, né? É. quando Planejamento você não deles. dá conta, você tem que deixar para o sistema divino. Eu fiz a minha parte, agora é o sistema divino E no que caso vai falar. dessas pessoas que estão na rua e tudo, não é incomum quando você chega e vai conversar com eles e ver a percepção deles, porque a gente tem sempre a ideia de que eles estão, né, que eles não percebem, que eles estão drogados, mas muitas das vezes eles têm um nível de inteligência que nos surpreende, e tem um nível de Extrapola, percepção né? que a gente fala, meu Deus, hã? Extrapola o comum, né, Francisco? Extrapola o comum, que às vezes a gente nem compreende, né? Uhum. Bom, antes de terminar aqui, a gente faz a referência de Tertuliano, Clemente de Alexandria e Orígenes. São padres, né, que fizeram apologia ao cristianismo na época e tiveram bastante êxitos nos seus projetos de propagação. Lembrando que aqui no capítulo anterior a gente fala da figura, né, de Marco Aurélio, que fez uma tentativa muito positiva para diminuir, né, a perseguição, mas as forças trevosas eram muito grandes, derramamento de sangue, né, muito grande. E depois a gente vem um novo ciclo aqui com os apologistas tentando mudar esse quadro, que realmente deu um efeito todo positivo na mudança de conceitos, né? A semana que vem a gente vai falar sobre o jejum e oração, e aí vem logo o Constantino, né? Que vai dar um basta aí, entendeu? Então a gente está chegando no momento interessante do cristianismo, lembrando que o evangelho essa do Cristo, esse, no caso, o Testamento, o Segundo Testamento, ele foi na década de 70, né? 70 que se teve os evangelhos do Cristo circulando, né?
em condições de ver as suas anotações. Mais popularmente. A gente está falando aqui que é do segundo século, né? O segundo século, veja bem que no segundo século aí, observa-se que a influência no segundo século em quase todos os departamentos da atividade intelectual, com largos reflexos na legislação e nos costumes. Quer dizer, nesse segundo século começa a mudar muito, né? A influência sobre os costumes, sobre a legislação, o cristianismo começou a ter forte influência no meio. Foi onde o cristianismo pôde ter forças mesmo depois de tantos sofrimentos dos mártires, dos cristãos. Aí a gente vê um novo momento, né, do cristianismo. Esse negócio do jejum aqui, nós vamos adorar discutir. Vai ser muito bacana. Jejum e oração. Eu vi, deu uma lidinha aqui, muito bom, né? Eu estava Vamos, pensando que vai vamos dar muito. voltar para a ideia de ir lá em Peirópolis. Lá é o Parque dos Dinossauros, lá é um lugar tão maravilhoso. Vamos programar. Uai, é mesmo, Programa. né? Boa ideia, Leila. A A gente gente fazer precisa uma encontrar viagem aí. e fazer uma viagem. Porque o Ficar nosso mais grupo está tão próximo do nosso lar. coeso, né? Que eu acho que. Hã? Vamos ficar mais Podemos ir para o próximo. nosso lar, né? Para a aberturinha do nosso lar. Não, Daniel, Vamos vamos pensar nisso programar. mesmo. E eu estou toda Nós podemos empolgada até porque eu estou fazer o estudo aposentada, então eu lá, estou hein? precisando. Nós podemos até fazer o estudo lá, quem sabe? Então, dá Né? para ir no domingo de manhã e voltar. Programar um dia, e a gente vai, faz o estudo lá na praça, transmite para quem não for. E Hein, legal, acho que Daniel? pode ser. Você vê o que é espírito evoluído. Enquanto o Chico ia lá para participar dos trabalhos lá, eu Nós já vamos fui para passear. Não, eu fui para comprar docinho de queijo. Aqui é a Ai, que cidade. delícia. E lá não fazem, e não fazem mais, então eu deixei de ir lá. Eu fui, Então Que ótimo. agora hein, Amaro? Vai comer pastel lá tem pastel. Falando em Mas, docinho, eu queria só fazer falando em espírito evoluído, na hora que o Daniel falou do doce de goiaba, gente, eu senti gosto do doce de goiaba, que eu senti o cheiro do doce de goiaba. eu Eu tô, também. eu tô quase indo ali, eu não posso comer doce, tá, gente? Mas eu acho que eu vou arranjar um pedaço de doce de goiaba, porque agora eu tô com preguiça. É doce de Uma goiaba da mesa. roça. Ai, que Eu delícia. gosto. Com Papai ia casquinha. adorar fazer gosto de goiaba. Gente, então vamos comer pastel. Muito fique com obrigado. Deus. Boa volta para todos. Bom domingo, Até pessoal. mais. Beijo no Tchau, coração.